Olá a todos, é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao canal Surgery Care Saúde, um espaço dedicado à informação, educação sobre cuidados com a saúde, trazido até vocês pela Clínica Surgery Care Florianópolis. Hoje o nosso tema será câncer coloretal. É o terceiro tipo de câncer mais comum, tanto em homens quanto em mulheres no Brasil. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2020, tivemos em torno de 40 mil novos casos. Uma incidência importante, né? Dividido tanto em homens quanto em mulheres. Não tem uma incidência maior, não é maior no homem nem na mulher, dividido igualmente entre ambos os sexos. É um assunto de extrema importância, pois a prevenção, o diagnóstico precoce deste tipo de câncer são fundamentais para aumentar a chance de cura desse paciente e proporcionar melhor qualidade de vida ao longo da sua jornada. É essencial estarmos cientes desses números para compreender a gravidade da situação e também reforçar a importância da conscientização sobre a prevenção e os exames de rotina de nossos pacientes. Vamos explorar mais especificamente sobre o câncer coloretal, seus fatores de risco, sintomas, opções de tratamento e outras informações relevantes para que possamos estar bem informados sobre esse tema tão relevante para a saúde pública. É com grande satisfação que trazemos para o nosso podcast uma equipe de profissionais extremamente qualificada para discutir o câncer coloretal. Primeiramente, temos a doutora Janaína Verca, nossa proctologista, endoscopista, com uma vasta experiência na área e trará um olhar especializado nos aspectos clínicos e diagnósticos relacionados ao câncer de colo retal. Também contamos com a presença da doutora Karine Perim Fernandes, nossa cirurgiã oncológica. Sua expertise no tratamento cirúrgico do câncer do colo será fundamental para esclarecer as possibilidades terapêuticas e as abordagens cirúrgicas mais avançadas. Além disso, temos aqui a doutora Ilka Almeida, nosso colega de longa data não, né? De algum tempo, né? Nosso parceiro oncologista. Ele trará informações essenciais sobre as opções de tratamento sistêmico, como quimioterapia, imunoterapia, quando fazer, né? Quando faz antes da cirurgia, faz depois da cirurgia ou não faz, quando faz, né? Bem como o acompanhamento adequado a longo prazo do paciente e seus acompanhantes, os seus familiares, né? Juntos, esses especialistas formam parte de uma equipe multidisciplinar dedicada a enfrentar o câncer de colo de forma abrangente e eficaz. Ao trazer esses renomados profissionais para o nosso podcast, esperamos proporcionar aos nossos ouvintes uma visão ampla e completa sobre esse importante tema de saúde, com informações fundamentadas e atualizadas, contribuindo para uma melhor conscientização e compreensão sobre o câncer de colo e suas implicações ao longo da vida. Acreditamos que o conhecimento é o nosso maior recurso e o nosso objetivo é levar informações de qualidade a todos os nossos ouvintes, para que possam tomar decisões fundamentadas sobre sua saúde e bem-estar. Fiquem atentos às valiosas contribuições da nossa equipe durante o podcast e aproveitem. Vamos aproveitar esse momento para conhecer um pouco mais sobre cada um de nossos participantes. Doutora Janaína, quem é você? Oi, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Sou Janaína Verca, sou médica coloproctologista. Me formei em São Paulo, retornei para Santa Catarina. Com maior alegria trabalhei na Surgery Care e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Atualmente estou atuando na cidade de Mafra e junto à equipe do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. E também faço a área de endoscopia e colonoscopia. E falar de câncer é uma das coisas que mais me importam, porque isso salva vidas. Doutora Karine Perim Fernandes. Olá. Não é nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Isso aí. Meio do caminho. No meio do caminho. Então, doutora Eden, eu sou cirurgiã oncológica. Minha formação de cirurgia geral foi aqui em Florianópolis, no Hospital Celso Ramos. Depois eu fui para São Paulo, para Secamaro Cancer Center. Fiz a minha formação em cirurgia oncológica e voltei. Sou sócia, né, da Surgery Care, faço parte da sua equipe. Né? Da nossa equipe. Trabalhei com a doutora Janaína, tá fazendo falta, doutora Janaína, mas a tua participação hoje aqui, estamos muito satisfeitos, muito felizes, tá? E voltando aqui à minha apresentação, trabalho então com o Dr. Eden na Surgery Care, fazemos as nossas cirurgias no Hospital Bahia Sul, e é isso, essa sou eu. Doutora Ilka
Olá, Torailka. Olá, tudo bom? Prazer Bom, estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar uma oportunidade ótima de estar aqui discutindo esse tema tão importante que a gente acha super atual e cada vez mais tem coisas diferentes e novas que a gente precisa estar sempre atualizado. Eu sou oncologista, meu nome é Ailka Almeida. Eu fiz a formação no Rio Grande do Sul, depois vim para Florianópolis. Eu sou atualmente trabalho no Hospital de Caridade, no Hospital Bahia Sul, na clínica CEOF. Sou membro da Sociedade Americana de Oncologia, membro da Sociedade Europeia de Oncologia. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder discutir esses assuntos. isso aí. Meu nome é Eden de Moura Rossi Júnior, sou cirurgião do aparelho digestivo, trabalho na Surgery Care, também trabalhamos no Hospital Bahia Sul Medical Center e também sou preceptor da residência de cirurgia do Hospital Celso Ramos. Sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, né? O que é câncer, né? O que é tumor, né? Câncer é uma definição assim, se a gente for olhar para uma célula, é uma alteração que acontece no DNA da célula, quer dizer, na informação genética dessa célula, que em um determinado momento essa célula começa a se comportar de uma forma inapropriada, ela começa a ter capacidade de fazer invasão local, vai adquirindo mutações e isso propicia que ela possa até se disseminar e passar e invadir órgãos à distância e no local à distância essas células podem se dividir e se comportar como no local de origem. Então, basicamente, câncer é essa célula que sofreu por alguma razão uma alteração no seu material genético e levou ela a se comportar de maneira diferente. Doutora Janaína, esse câncer ele aparece de uma hora para outra, assim, no paciente? Como é que... Às vezes, quando os pacientes vêm no consultório, eles perguntam, né, por que forma isso, né? Então, 70% das causas de câncer, principalmente o câncer coloretal, ele ocorre de forma esporádica. Não se tem exatamente uma informação de qual é o exato motivo que levou aquela fábrica celular que sempre fazia bolinha, 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 de repente ela começa a produzir quadradinho, triângulo, e ela começa a se reproduzir de forma errada, né? E começa a fazer esse efeito tumoral. Então, 70% das causas são de causa esporádica, simplesmente acontece porque o indivíduo está envelhecendo ou então porque ele tem fatores externos que estão agravando o seu organismo, né, que podem levar a esse erro de replicação celular. E 20% das causas são, sim, de origem genética, né, então é aquela história do câncer familiar, então se na minha família eu tenho, quem sabe eu tenho um risco maior de ter o câncer de intestino, e alguns porcentos são relacionados com síndromes genéticas mesmo. Hoje, deixa eu fazer um comentário aqui. Hoje eu acho que é a área que, quando o paciente chega, é uma das coisas que eu presto mais atenção, assim, né? Eu acho que está totalmente relacionado com isso que a Janaína acabou de falar, assim, aproximadamente 15 a 20% vão ser de origem genética. Os outros 85% são causas ambientais. Essa causa ambiental está relacionada com os hábitos de vida praticamente das pessoas. O que a gente tem obesidade aumentando, a gente tem uma relação grande com essa síndrome metabólica. Hoje em dia, assim, se a gente vai ver com alteração de insulina, quantidade de hipersecreção de insulina, insulino growth factor, pacientes com acima do peso, falta de atividade física, ingesta de pouca quantidade de fibras, ingesta alimentar de carne excessiva ou também bebida alcoólica, todos esses fatores associados, o conjunto ambiental, falta de atividade física. Hoje a gente sabe até que a capacidade de ter um bom sono, diminuir o estresse, tudo isso acaba influenciando. Assim, eu acho tão importante prestar atenção na origem, porque a gente está, depois que trata, a gente vai estar conversando com o paciente, assim, se a grande maioria dos tumores se originou por forma que não foi genética, foi, de certa forma, ambiental, o que você vai fazer na sua vida diferente depois que tratou para que não tenha ou não desenvolva outro? Porque é que nem o paciente com câncer de pulmão. De câncer de pulmão, o cara estava fumando e desenvolveu um câncer de pulmão. Continua fumando depois que teve um câncer de pulmão. Então, isso assim, tu tem que modificar o teu estilo de vida, modificar os hábitos, porque isso vai levar
com certeza, a prevenção e diminuição das chances de ter um outro tumor. E acrescentando, eu acho que é assim, conhecer o paciente, né? Conhecer a história do paciente, tanto a história, a exposição, o passado em relação aos antecedentes pessoais dele, tanto de doenças quanto de fatores de risco, né? Como o doutora Ilka e a doutora Janaína comentaram sobre tabagismo, hábitos e também sobre a história familiar. Um dos principais fatores de risco para esse câncer coloretal é realmente a idade, né? Os pacientes, as populações, os pacientes mais idosos, idades mais avançadas, têm uma chance maior de ter o câncer coloretal, mas a gente sabe que alguns pacientes têm essa doença já em idade mais inicial, uma faixa etária mais jovem. E muitas vezes a gente se surpreende em saber que os familiares deles já tiveram uma neoplasia de intestino. Então, assim, já tinha uma tendência, já existia talvez uma mutação, ou os hábitos são semelhantes. Então, assim, eu acho que é muito importante dentro do consultório saber da evolução da história desse paciente, tanto história pessoal quanto história familiar e dos hábitos. Isso aí, eu acho que esse é um fator importante, que é também a faixa etária, né? Hoje a gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens tendo câncer do intestino, câncer de cólon. Isso a gente tem visto no consultório, né? Chega lá, paciente com neoplasia de cólon com uma idade fora daquela faixa que tradicionalmente é recomendado para fazer colonoscopia a partir de 50 anos. E cada vez mais a gente sabe que está relacionado com esse ambiente todo, o que as pessoas estão fazendo de opção e de estratégia, né? Fazendo menos atividade física, mas ficando mais na frente de computadores, ficando com uma vida mais sedentária, e leva até, apesar de que em faixas mais jovens, tem mais relação com presença de alterações hereditárias. Mas o que significativamente está se vendo e se cada vez está mais presente na literatura é que o aumento da incidência entre as faixas etárias mais jovens é bem maior do que aquele que tem com a tendência até diminuir na face das pessoas mais idosas a incidência de câncer e tendência a aumentar a incidência de câncer em pacientes com a idade mais jovem. Até nos últimos anos, né, cada vez mais a gente tem visto nos congressos e nos estudos mostrando esse aumento da incidência da ocorrência dos pacientes em pacientes mais jovens, né, e até a localização dos tumores, né, também está mudando o comportamento, né, então está mudando a genética desse tumor, por quê? Né? Porque o que é que está influenciando que está antigamente, a maioria dos cânceres era mais do intestino, do lado esquerdo, em pacientes ali dos 55, 60 para cima, né? Agora, por que esses tumores estão começando a vir mais para o lado direito do intestino e geralmente está cometendo pacientes mais jovens? Então, o que a gente está fazendo que está influenciando na modificação do comportamento desse tumor? Por que ele está acontecendo mais cedo? E aí vem essa história que a gente tem observado, né? Os hábitos alimentares, tem várias teorias quanto à alimentação, o uso dos agrotóxicos, dos transgênicos, né? Então, assim, várias teorias que levam a gente a ter essas informações que, os hábitos, o nosso jeito de viver está influenciando nas doenças que nós podemos ter ao longo da vida. Então, além de vigiar esses hábitos, nós sabemos que nós temos que fazer mais prevenção. Então, tem que ir lá dar uma olhadinha. Será que eu não tenho essa doença? Então, aí vem a história de fazer exames preventivos também. Quando fazer a prevenção? Vocês falaram que a doença está ficando mais jovem, né? Qual que é a idade que nós devemos estar preocupados em fazer prevenção? Então, a gente tem Quando que... a gente fala em prevenção também, é hábito alimentar. Eu acho que tem que ser a prevenção primária, relacionada com a modificação dos hábitos de vida. E uma coisa que tu já me perguntasse, assim, há 5, 6 anos atrás, o Ed é um cara atualizado. Tá sempre na frente. Tá sempre na frente. Qual a importância da microbiota no câncer de colo? Isso aí no congresso que a gente fez lá. Mas assim, não estou vendo muito comentário sobre isso. O que dali em diante, quando ele perguntou isso, começou a surgir de dados sobre a microbioma e sobre a microbiota. Cada vez mais a gente está prestando atenção e quão é importante, né, prestar atenção no microbioma e na microbiota. Tem exames hoje que tu consegue fazer e fazer análise da microbioma e do microbiota do paciente, saber lá o que precisa ser eventualmente interferido ou modificado. Agora,
E essa pergunta sobre a prevenção primária é justamente essa, né? Uma prevenção secundária que é que a gente faz através do exame e consegue identificar ou uma doença inicial antes de ela virar o câncer ou uma câncer inicial que pode ser eventualmente tratado. 45 anos é o que está a tendência atual para trazer para mais cedo. A gente utilizava 50 anos até um tempo atrás, agora 45 anos parece ser uma idade de recomendação de começar a fazer uma colonoscopia. Isso para a população em geral, né? Então, assim, 45 anos. E aí tem que ser sempre individualizado, né? Então, como eu comentei antes, é sempre importante conhecer o seu paciente, saber a história desse paciente, saber a história familiar, saber a sua história pessoal, ver se ele também não teve nenhuma neoplasia, né? Às vezes a gente sabe que os pacientes que já tiveram um diagnóstico oncológico previamente, eles têm uma tendência, entre aspas, o câncer, ele é um fator de risco para câncer, tá? Então, assim, conhecendo esse antecedente, sabendo os fatores de risco, a família e a idade, que é o principal fator de risco, a gente vai, né, botando na balança e vendo qual é a melhor forma de prevenir e a idade. De uma maneira geral, então, a partir dos 45, né, Janaína, a gente indica para a população em geral a colonoscopia. E deixa eu perguntar, e se tiver algum familiar de primeiro ou segundo grau, o que a gente recomenda? Bom, aí já significa que esse paciente não tem um risco basal, um risco médio, que a gente chama aqui. Aquele paciente que não tem ninguém na família que tenha tido câncer de intestino, ou ele nunca teve câncer, ou ele não tem nenhuma doença que aumente o risco de ter câncer, ele está fazendo apenas o rastreio com os exames preventivos, a chance dele ter câncer ali do intestino é em torno de 5% ao longo da vida, né? Agora, se ele já tem um paciente de primeiro grau ali que o pai dele teve um câncer de intestino, né? Ou então ele teve os avós ou os irmãos vivem tirando pólipos do intestino, né? Então, esse paciente, às vezes, ele possa ter um risco genético maior. Então, já aumenta aí o risco para em torno de 20%, 25% dele ter essa doença ao longo da vida. Então, esses pacientes precisam fazer uma vigilância um pouco mais seriada do que aqueles que têm um risco um pouco menor, né? Então, a recomendação é que até a frequência desses exames se determinava que fizesse de 10 em 10 anos. Mas, sinceramente, até na prática clínica, não se faz isso, porque fica muito tempo sem vigiar esse paciente, né? A maioria faz, o ideal é que faça no mínimo aí em torno de 5 em 5 anos, né? Às vezes até menos, dependendo dos achados. E aí o que importa é a individualização do caso, tá? Porque se eu tenho um paciente que ele tem um familiar de câncer de intestino, um familiar com câncer de intestino, mas também o próprio paciente já tira pólipos nas suas colunas preventivas, né? Então, esse paciente não tem que fazer de 5 em 5 anos, dependendo do resultado da biópsia, da patologia daqueles pólipos, às vezes precisa fazer até um pouco um intervalo mais curto, a cada 2 anos, né? Então tem que ser bem individualizado. O rastreio, ele é a partir dos 45 anos, é isso? 45 anos. Para a 45 população anos. geral. Geral, Em sim. pessoas assintomáticas sem histórico O familiar. paciente Isso, que teve um histórico familiar, se tem que ver a idade que o familiar teve, no mínimo 10 anos antes Do da idade do do que ocorreu, né? Do Isso. familiar. Do familiar que O teve rastreio a doença. espontâneo, 45 anos. Isso. Individualizando cada caso, poderemos ter um Se rastreio o mais teu cedo. familiar teve com 50 anos no câncer de colo, tu vai começar a fazer com 40 anos. Se ele teve com Se ele teve com 35, vai começar a fazer. mais cedo. E uma coisa importante, doutora Eden, que o senhor comentou e que eu acho que é bom esclarecer é isso. A colonoscopia para rastreamento, né? A gente está falando de retirada de pólipo, exame de rastreamento, prevenção, ela é indicada para os pacientes assintomáticos. Aqueles que, por exemplo, não estão tendo perda de peso, não estão tendo sangramento, não tem nenhuma queixa gastrointestinal relacionada. Se o paciente chega no consultório com uma queixa de dor abdominal ou uma perda ponderal, uma perda de peso, um emagrecimento, uma anemia, e você indica uma colonoscopia pensando no câncer coloretal, você não está fazendo mais prevenção. Conceitualmente, você está investigando, né? Então, assim, deixar claro para quem está nos assistindo que a prevenção ela é indicada, então, esse exame de rastreamento para os casos assintomáticos. A gente vai prevenir, tentar fazer a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce nos casos assintomáticos. Isso, igual a gente faz a prevenção do câncer de mama, do câncer de colo uterino, Isso. da próstata, né? O do intestino é fazendo colonoscopia. Existe algum outro método para rastreio de câncer de colo? Existem vários, tá?
A gente pode, como a colonoscopia, ela não é um exame, assim, de acesso tão rápido e tão fácil para a maioria da população, né? Porque de forma particular também é um exame que é um pouco oneroso. Então, para grandes populações, ou então regiões mais remotas, onde às vezes não temos acesso a centros médicos bem estruturados, né? Existem testes, como por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, onde é possível rastrear por um valor baixo, tá certo? Um exame de fácil acesso, porque é uma amostra de fezes, né? A gente consegue detectar uma população em grande número, e sendo que esse exame pode melhorar e diminuir a mortalidade em torno aí de 15%, um exame de fezes, né? Então, que possa indicar que possa ter um sangramento, e isso vai determinar, opa, esse paciente, quem sabe, precisa fazer uma colono, né? Esse ano agora também tá tendo aprovação nos Estados Unidos aí para utilização no exame de sangue, né, que é o ctDNA, para fazer análise e busca que tem um índice de acerto bastante alto quando o paciente faz o exame e se dá positivo o ctDNA. ctDNA é pesquisa de DNA tumoral no sangue periférico. Faz uma amostra de sangue, analisa esse exame o sangue amostrado, e lá vai se encontrar DNA tumoral. Isso é altamente relacionado com a presença de neoplasia. Então, é um exame que tem um índice alto de confiança. O problema ainda tem que o custo e o acesso, né? Então, essas são coisas que ainda vamos ter que ir, assim, necessita uma confirmação diagnóstica. Então, a gente pode, tendo isso, o paciente vai fazer a colonoscopia, que permite ter a biópsia e comprovar que lá realmente está lá o tumor. Isso que é uma coisa importante, né? Não importa onde eu venho estar, eu tenho diversas opções de rastreio. Desde o sangue oculto, eu não tenho acesso à endoscopia, vou fazer um sangue oculto, que era uma prática rotineira, né? Quando a gente trabalhava lá um tempo atrás, só fazíamos colonoscopia se tivesse um sangue oculto positivo, né? Hoje a popularização da colonoscopia, ela quebrou esse mito. Eu não preciso ter um sangue oculto positivo para... Exato, isso é uma informação até que a gente deve salientar para muitos colegas médicos, as pessoas que estão na área da saúde, que ainda a gente recebe aquele paciente que só me pediram a colonoscopia quando deu positivo o sangue oculto. Não, tá? Se o paciente tem sinais de alerta, se o paciente deseja fazer a colonoscopia, tá certo? Ele precisa fazer colonoscopia depois dos 45 anos, né? Isso, hoje. É a forma obrigatória Hoje, de rastreio. Sim. Chegou no consultório, tem mais de 45 anos, pergunta, já fez alguma colonoscopia? Nunca fez. Eu vou lhe pedir uma colonoscopia como parte da sua avaliação básica. Que faz a diferença na detecção desse câncer precoce ou na retirada de um pólipo que um dia poderia virar um câncer. Né? Isso. Todo pólipo que a gente tira na colonoscopia, ele é pré-cancerígeno? Não, tá? Uma boa porcentagem dos pólipos são benignos e graças a Deus nunca vão virar câncer nenhum, né? Mas a gente não tem como, só pelo olhar do aparelho, né, dizer se aquele pólipo é benigno ou não. Já existem algumas tecnologias, já existem algumas classificações que aumentam a forma da gente predizer se aquele pólipo é benigno ou não, mas de fato a recomendação é que a gente retire o pólipo, faça a polipectomia no momento da colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame diagnóstico e terapêutico. Nós conseguimos identificar o pólipo e já ao mesmo tempo retirar aquela lesão que, se deixar ali ao longo de 5, 10 anos, pode sim virar um câncer. Nem todo pólipo é maligno, né? Nem vai virar maligno, mas todo pólipo deve ser retirado. Sim. E às vezes um pólipo um pouco maior demanda uma tecnologia um pouco maior para retirar, né, Janine? Sim, e assim, cada vez mais eu falo, a tecnologia ela vem para nos ajudar e facilitar e tornar coisas impossíveis possíveis, né? Então, principalmente no mundo da endoscopia, essa parte da tecnologia nos exames endoscópicos, desde as ressecções em situações mais adversas, nas curvas do intestino, que tem maior dificuldade, as mucosectomias, com os aparelhos mais adequados, né? As técnicas de ESD, que é as ressecções endoscópicas, né? Então, elas facilitam bastante e aumentam muito vamos dizer assim, a chance de curabilidade e, ao mesmo tempo, de procedimentos menos invasivos para o paciente. Coisas que, às vezes, ele precisaria antes fazer uma cirurgia, né? Hoje, às vezes, a gente já resolve de forma endoscópica. Doutora Karine, se a gente tem um paciente que tem um pólipo que não é maligno, né? Um pólipo desses que não... Mas não é possível ressecar por endoscopia. O endoscopista tentou tirar e não conseguiu.
por diversas razões. O que a gente faz com esse caso? Então, doutora Eden, já tivemos alguns casos, né? De uma maneira geral, a gente indica cirurgia para fazer a ressecção. O que não pode é deixar esse pólipo né, esse paciente com esse pólipo sem acompanhamento e sem o devido tratamento. Geralmente, as lesões que não são ressecáveis por endoscopia, muitas vezes, ou é porque já é uma área cicatricial, né? Já é algo que já foi ressecado e acaba sendo mais difícil de fazer a retirada, ou porque são lesões maiores. E os pólipos adenomatosos, principalmente, quanto, né, maior, a chance dele já se tornar maligno também acaba sendo maior. Então, o endoscopista não conseguiu retirar, a gente solicita que ele realize a tatuagem, que é a identificação dessa lesão, para que a gente possa efetuar a ressecção daquele pedaço do intestino. Concorda? Sim. Então tá bom. Eu acho a capacidade de retirar o pólipo, né? Então, às vezes, voltando, depende de onde você vem estar, né? Isso, Existem então, assim... centros que retiram pólipos enormes, mas o importante é retirar. Exato. Então, Isso. assim, esses pólipos, por que é tão importante a gente tentar fazer a ressecção deles? Claro, porque tentar fazer naquele momento, né? Então, sempre eu oriento os pacientes assim, quando vai marcar o teu exame, tenta marcar num centro onde tem uma estrutura, onde faça as polipectomias, né? E não só o diagnóstico, porque tem clínicas que só fazem diagnóstico, tem clínicas que fazem também a terapêutica, que é a retirada desses pólipos. Porque é uma oportunidade que o paciente tem que aproveitar, né? Fazer duas vezes o exame, ou às vezes até 3, para tentar chegar num serviço onde tenha toda a estrutura para retirar esse pólipo, é essencial, então, que o paciente tente procurar bons serviços para fazer isso. Outra coisa, assim, é quanto ao risco de conseguir ou não tirar essas lesões. Quando um endoscopista olha um pólipo e ele não está conseguindo tirar aquele pólipo, pode ser porque o posicionamento do aparelho dentro do intestino causa alguma angulação, onde ele não consegue ter segurança de retirar aquele procedimento, aquela lesão, ou às vezes o pólipo está já vamos dizer assim, num grau invasivo, né? Ele já está mais profundo dentro do intestino, né? Já está em camadas mais profundas, onde ele veja que provavelmente, se ele tentar retirar aquela lesão, ele vai acabar perfurando o intestino. E isso, claro, leva o paciente a uma urgência, né? Então, às vezes, precisando até de cirurgia, de urgência pela perfuração. A chance de perfurar um intestino durante a ressecção de uma polipectomia é muito baixa, tá? Em torno aí, agora, se eu falar a porcentagem, eu posso estar errando. Mas ela é muito baixa, tá certo? As intercorrências durante as polipectomias são mínimas. Então, assim, é um procedimento bem seguro e que o paciente deve procurar sempre fazer a colonoscopia por completo. Identificou o pólipo, tirou. Eu falo muitas vezes assim, o risco está pelo fato de ter pólipo, né? O tirar o pólipo tem mais um risco, é muito seguro tirar o pólipo, e eventualmente tem um risco de uma perfuração e não ser identificado no momento, né? Uhum. Mas o que eu faço? Se eu tenho um pólipo e eu não tiro, eu não vou correr o risco da perfuração, mas a doença vai ficar ali. Uhum. Então, o risco de manter o pólipo é maior do que o risco de tirar o pólipo, né? Tem uma questão que eu acho que é importante também, que eu acho que isso é relacionado com o serviço onde faz, né? Isso. Que é, assim, a qualidade da colonoscopia. Eu acho que isso é um fator que tem que ser muito observado também, assim, porque a gente já... Não foi a primeira vez que aconteceu, que a gente teve paciente que retornou com uma colonoscopia normal de 1 ano atrás, e teoricamente bem feita, e depois vem com tumor localmente já maior, assim. Era muito improvável que tivesse ocorrido crescimento naquele período de tempo, e há alguns critérios assim relacionados a dizer que essa colonoscopia foi bem feita. Eu ouvi falar, tu me confirma se não, que tem que ser feito no mínimo 5 minutos por exame. O ideal de tempo de retirada do aparelho, né? Que é onde o aparelho sobe pelo reto, vai passando o cólon reto, sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente, seco, e o ideal é que faça a visualização do ilho também, mas não obrigatoriamente. O ideal é que pelo menos, no mínimo, chegue ao seco para ser um exame completo. Chegou,
O ideal é que o tempo de retirada do aparelho, visualizando as paredes do intestino, seja em torno de 6 minutos, né? Parece que é pouco, mas não. Às vezes não é só pegar e puxar o aparelho e tirar, não. Você tem que ir devagarzinho olhando, principalmente porque na colonoscopia você pode ter alguns pontos cegos, que a gente diz, que é principalmente os ângulos, o ângulo hepático, que é do lado direito, né? E o ângulo esplênico, né? Então são áreas onde você deve passar com bastante cuidado, às vezes fazer o movimento que a gente chama de retrovisão, que é olhar com o aparelho de forma contrária, né? Também ajuda na identificação dos pólipos. E tem vários fatores que acho que influenciam também num bom exame de boa qualidade. Acho que primeiro vem o que a Karine falou, individualizar. Preparar o intestino daquele paciente de forma correta. Por quê? Porque tem pacientes que têm N doenças, por exemplo, o diabetes interfere no preparo do intestino, o paciente que tem doença diverticular interfere no preparo do intestino, o paciente que é um constipado crônico interfere, né? Então você tem que perguntar como é que é teu intestino geralmente funciona como, tá? Eu não evacuo sem laxante uma vez por semana e olha lá, opa, esse paciente tem que tomar uma dose a mais, tem que fazer mais tempo de dieta, tem que aumentar a quantidade de água para o preparo do intestino dele, senão não vai dar certo. Não, eu sou um reloginho, todo dia de manhã meu intestino funciona, ótimo, então esse paciente pode dar um preparo habitual para ele que o intestino dele vai funcionar e vai limpar. Então acho que começa pela informação e individualização, né? Conversa com o paciente como que funciona o teu intestino para eu mais ou menos interpretar e saber como que eu vou orientar o teu preparo do intestino. A doutora Karine, chega um paciente para ti no consultório, já tem uma colonoscopia e o laudo da colonoscopia tem 50 anos e o paciente veio um laudo de preparo irregular, inadequado no exame, visualização inadequada. O que você faz com esse paciente? Então, Taredi, o paciente com 50 anos, ele faz parte do grupo, né, de risco para, assim, precisa fazer a colonoscopia para rastreamento, então ele tem que ter uma colonoscopia completa e com total visualização. Então a gente tem que pedir para ele repetir esse exame. Insistir, né? Tem que insistir, tá? Não é porque ele chegou até o seco, ele chegou até o ilho terminal, mas o preparo está inadequado. O endoscopista, ele não tem como visualizar, ele não tem como checar, como avaliar todo o intestino com preparo inadequado. Às vezes é um pólipo aí de 1 centímetro que seja, mas que, né, se for um túbulo viloso aí de 1 centímetro, já tem um risco aumentado aí para virar câncer coloretal. Então tem que repetir o exame. E o mais urgente possível, né? Isso Então, assim, aí. às vezes os pacientes dizem, então ano que vem eu faço de novo. Não, tá? Não. Assim que você puder, já repita o exame, porque não é... Os pólipos ainda eles são mais elevados, são mais fáceis de identificar, mas tem lesões que são Isso. pré-cancerosas, que são bem planas, e elas podem ficar recobertas pelas fezes, pelo mau preparo do intestino. Exatamente. Então, E às importantíssimo... vezes tem o câncer é uma ferida, né? E às Isso. vezes está grudado ali, está atingido pelas fezes e a gente não consegue visualizar adequadamente. Exatamente. E ele não é visto em outros exames não direcionados a isso, né? Só visto numa fase mais avançada. Exatamente. Mas aí perdeu a chance do diagnóstico precoce, né? Daquela lesão que ainda muitas vezes nem é câncer. E o câncer, quando vem, faço a biópsia e vem o nome, o mais comum é o adenocarcinoma, né? Isso, a Isso. maioria. Mais frequente. Mais frequente, né? E a gente descobriu que tem a gente chega até a gente, um paciente que fez a colonoscopia, descobriu esse tal de adenocarcinoma, né? O que a gente faz a partir daí? Chegou lá para ti um paciente com adenocarcinoma de intestino. De O que intestino. é isso, né? Então, que eu faço a o partir daí? adenocarcinoma, então, ele já é uma neoplasia maligna, tá? Esse nome já denota um câncer, tá? Um tumor maligno do intestino. Então, nós fizemos o diagnóstico. A colonoscopia, ela me dá o diagnóstico. A partir desse momento, todo paciente oncológico tem que ter um diagnóstico e um estadiamento para um planejamento terapêutico depois. Então, depois disso, nós vamos pedir alguns exames de imagem, tá? São os exames axiais, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a depender da localização, tomografia, ressonância, para avaliar, então, a extensão dessa neoplasia recém-diagnosticada dentro do corpo. Alguns exames de sangue também, que são os marcadores, geralmente o CEA, CA199, mas isso também, mais uma vez, deve ser individualizado. E aí a gente faz o planejamento terapêutico de acordo com o estadiamento com esses exames. O estadiamento ele vem responder para nós assim: essa doença, ela apareceu agora? Ela tem chance de ser curada? Aonde que ela tá? Ela tá só ali local?
ou ela já começou a se espalhar pelo organismo, ela já tem alguma metástase, né, em algum órgão, ou ela já está incurável, ela já está espalhada pelo corpo todo. E é aí que esses exames vêm a colaborar. Você falou do CEA, né? O CEA deve ser pedido para todo mundo como rastreamento, doutor? Como chega no consultório da gente, né? E chega bastante, hein? Chega bastante. bastante. O pessoal pede, o pessoal gosta de colocar na lista, lá bota lá na lista do cheque, vamos lá, bota o CEA junto. O CEA não é um exame para rastreio de neoplasia, ele é uma glicoproteína relacionada aí com células de mucosas e produtoras glandulares, geralmente. Então, vai poder estar relacionado com várias patologias benignas, inclusive, e outras neoplasias de outros locais. Câncer de mama pode produzir um CEA elevado, neoplasia de pulmão pode produzir CEA elevado, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pode produzir CEA elevado, patologias ginecológicas pode elevar o CEA. Então, o CEA não é um exame para rastreio de neoplasia, ele é um exame para segmento de pacientes que tiveram o diagnóstico. Esse ele pode ser útil para isso. Ele também não é exatamente o exame mais fiel para segmento, mas ele pode ser útil nesse cenário. Isso a gente vai comparando, né? A gente precisa ter essa avaliação, esse resultado desse exame antes do início do tratamento para a gente avaliar a resposta, o segmento depois desses pacientes. Então, nós solicitamos sim o CEA e outros marcadores, mas nós já temos um diagnóstico, a gente sabe o porquê que a gente está solicitando isso, não de uma maneira geral. Ele é inespecífico, né? Ele não quer dizer um CEA alterado, não tem relação direta para toda a população com adenocarcinoma de intestino. Ele, como o próprio doutor Ailka comentou, ele tem relação com N doenças e muitas delas até benignas. Mas dentro da questão do câncer, então a gente usa para fazer o acompanhamento depois do tratamento. Nos pacientes assim que têm o diagnóstico de neoplasia, o CEA elevado, ele está relacionado com um prognóstico maior risco. Agora, e também assim, a normalização do CEA após o tratamento cirúrgico também está relacionado com uma evolução mais favorável. Assim, de certa forma, hoje tem até ferramentas como o tipo do ctDNA, que né, o DNA tumoral no sangue periférico também pode ser uma ferramenta desse tipo. Mede antes da cirurgia, depois da cirurgia, 4 semanas, 8 semanas, aqueles pacientes que fazem o clearance do ctDNA, que não tem DNA tumoral identificável no sangue periférico, também tem uma evolução mais favorável. Voltando no assunto um pouquinho que veio na cabeça agora aqui, né? Vocês falaram um pouquinho sobre o fator genético familiar. É necessário fazer pesquisa genética, fazer um perfil genético familiar quando encontramos um paciente com neoplasia, ou fazemos o rastreio colonoscopia mais precoce? Então, de novo, a gente individualiza, né? A gente vai conversar com o paciente, ver a sua história pessoal, a sua história familiar, vamos ver a idade de início. E existem alguns fatores, né? Quando já tem essa história de câncer coloretal ou de alguns outros tipos de câncer relacionados, a gente sabe que existem outros tipos de câncer que eles estão muito relacionados estão presentes numa síndrome genética, por exemplo, junto com o câncer coloretal. Então, se vem, por exemplo, pacientes com história de câncer coloretal, mais câncer de endométrio, alguns tipos de câncer renal, e todo mundo, alguém daquele lado da família tem uma historinha de câncer. Então, a gente já começa a acender a luz vermelha pensando que isso tem uma origem, né, hereditária. Então, a gente acaba fazendo a pesquisa. Hoje em dia, o doutor Ailka vai saber esclarecer melhor do que eu, mas assim, quando a gente avalia a biópsia do tumor, tá? Existem alguns marcadores que já nos dão alguns indícios de algumas mutações que tendem a ter uma origem hereditária dessas neoplasias também. Então, a gente acaba direcionando depois esses pacientes à pesquisa. É difícil fazer essa pesquisa no sangue para todo mundo, porque assim como a colonoscopia são exames muitas vezes muito caros, não estão disponíveis para todo mundo, mas o que eu acho importante é o seguinte, não deixar de individualizar e conhecer a história do paciente. Conhecendo a história, sabendo dos seus antecedentes pessoais e familiares, a gente consegue
O exame ajuda, mas conhecendo a história do paciente, a gente consegue fazer bastante coisa também. O paciente é aquele que tem o diagnóstico de um adenocarcinoma, praticamente quase todos os pacientes vão fazer a pesquisa de instabilidade microsatélite. A instabilidade microsatélite é um exame, inicialmente pode ser feito por imunistoquímica, é uma técnica de patologia que vai fazer uma análise e busca da presença ou não de algumas enzimas. A falta dessas enzimas, quer dizer, a não produção dessas enzimas, pode nos levar à conclusão que haja ou esteja ocorrendo um defeito no gene que deveria estar produzindo essas enzimas. Então, aí vai justificar uma pesquisa mais aprofundada para saber se esse paciente tem realmente uma alteração genética nos genes que estão produzindo ou deveriam estar produzindo as enzimas que estariam presentes lá. E aí se faz uma pesquisa de busca de câncer hereditário, existe painel genético específico para isso, e pode-se identificar se o paciente tem uma característica familiar relacionada com... Tem cânceres relacionados, assim, ovário, bexiga, especialmente o endométrio, mas pode estar relacionado com câncer gástrico também, que está relacionado aí com a instabilidade microsatélite que está presente na síndrome de Lynch. Tem uma síndrome que também é frequente no sul do Brasil, que é síndrome Li-Fraumeni, também às vezes encontra mais frequente tumores ósseos, tumores de mama, mas pode ter variações e apresentar com câncer do intestino também. Voltando lá na colonoscopia, né, Janaína? Aí o paciente achou lá, apareceu, você tirou um pólipo, apareceu lá um adenocarcinoma, um nome in situ lá. O que a gente faz com esse paciente? Bom, primeira coisa... Margens livres. Tá, isso aí responder. Então, assim, o que é margens livres, né? O que é isso? Então, sempre quando for retirado o pólipo, na análise da patologia, né, da biópsia desse pólipo, você tem que avaliar se tem as informações completas que você precisa para tirar uma conclusão. Primeira coisa, qual era o tipo histológico, né? Era um adenoma? Era um adenocarcinoma? Foi avaliado esse pólipo de forma completa? Ele olhou toda a lesão? Porque o que nos importa é saber a margem, né? Lá onde foi cortado a raiz daquele pólipo, né? Se realmente aquela raiz, a base da lesão, ela estava livre de câncer. Se o câncer estava acontecendo só na pontinha lá em cima do pólipo, ou se, na verdade, ela já estava cometendo a base lá onde foi ressecado. Então, a margem cirúrgica livre, né? A retirada completa da lesão e a margem livre é um fator muito bom. Significa que aquele paciente tirou um câncer por colonoscopia, né? Então, isso foi excelente. Isso evitou que a doença se aprofundasse até que ele tivesse que ser submetido a vários outros tratamentos. E aí, esse paciente tem que ficar mais vigiado. A colonoscopia, o rastreio da colonoscopia permite isso, né? Isso. Fazer diagnóstico precoce, tanto tirando os pólipos que eventualmente poderiam vir se tornar maligno, quando encontra um pólipo, uma doença maligna nesse pólipo, ele pode estar resolvido com colonoscopia, né, Janine? Isso, tá? E esse é importante da prevenção, né? Hoje, assim, pensando que, poxa, se a cada 5 anos eu fizer uma colonoscopia e isso for me evitar um câncer, né? Isso me evitar uma cirurgia, uma radioterapia, uma químio, exames inúmeros, né? Uma angústia, uma dúvida, né? Se isso, um exame desse me evita todo esse processo, sim, tá? Nós temos que fazer prevenção com certeza. Temos que, eu acho que chega às vezes no consultório da gente, pessoas às vezes depois de 50, 60 anos, né? Aquela, por que eu não fiz a colonoscopia antes, né? Nós temos que, todo mundo, se existe uma mensagem que a gente tem que passar, faça a prevenção. Faça colonoscopia a partir dos 45 anos. Né? Mas esse paciente que chegou lá e tirou o pólipo, eu acho que a mensagem importante para ele também é assim, tá fazendo atividade física? Tem que começar a fazer. Como é que está o teu tipo de alimentação? Vamos ter que avaliar o teu tipo de alimentação. Está sobrepeso, está em sobrepeso, é frequente, sobrepeso, síndrome metabólica, os pacientes estão já estão num ciclo. Porque apareceu. Estão num ciclo que está levando a essa formação desse pólipo. Eu acho que daí é o ponto fundamental. Ele identificou
daqui para frente eu tenho que não pensar só que eu tenho que ficar fazendo colonoscopia, eu tenho que mudar a minha vida porque já deu Para evitar sinais que... que, Verdade. sinais que Eu deu, tá dando eu já errado. ganhei na loteria Tá- uma vez, Tá mas dando não vai certo, dar, tá né? dando É isso certo. aí. Eu vou continuar fazendo, eu vou conseguir isso outra. aí. Perfeito. É, E a gente sabe principalmente assim, isso não é de agora, que principalmente a gordura visceral, Visceral, abdominal, ela é pró-cancerígena, né? Vocês estão Então, olhando pra assim, mim? então, assim, esses hábitos precisam urgentemente ser mudados mesmo, porque eles já estão alterando tuas células e induzindo a formação É. de câncer. É isso aí, ó, essa prevenção não é só fazer exame, né? Cuidar da saúde. cuidar da saúde. Exato. Então, assim, só queria até salientar, aproveitando o gancho, quando esse paciente tirou um câncer do intestino, as margens estavam livres, não quer dizer que acabou, tá? Então, assim, ótimo, você não está com câncer agora, mas você tem que continuar vigiando, porque essas lesões tendem a voltar a crescer, porque vamos dizer assim, a mudança, o comportamento celular já está acontecendo, nós temos que ficar vigiando se aquelas lesões não vão ficar voltando a crescer, né? Então, esse paciente tirou esse pólipo, mas é o recomendado que daqui uns 3, 6 meses ele faça de novo uma colono para voltar, olhar, ver se não está começando a crescer a lesão ali novamente. É uma colonoscopia mais próxima. Não precisa Isso. esperar protocolo de 5 anos, né? Exato, Mas, com certeza. A frequência das colonoscopias depende dos achados, né? Tanto dos achados durante o exame prévio, quanto da história familiar e tal. Então, assim, quanto mais pólipos são ressecados, quanto maiores estes pólipos são, algumas características da biópsia dela, obviamente a idade, enfim, mas assim, de acordo com esses achados do exame, a gente determina a frequência da colonoscopia, né? No paciente que teve câncer, isso é do guideline e eu sigo essa orientação, né? O paciente teve câncer, fez uma colonoscopia. No ano seguinte fez a colonoscopia, tem pólipo, e lá no outro ano ele vai fazer uma nova colonoscopia, até que não ache pólipo, Isso. uma por ano, não achou pólipo, vou poder ficar tranquilo e dar a cada 3 anos. E depois, pode ser que a gente consiga aumentar para 5. aumentar. Isso aí. Mas o rastreio tem que ser mais curto. É isso, né? Né? Isso Exato. assim, né, doutora Ilka, se o exame prévio for completo, Se o né? exame prévio foi completo. Exatamente, tem que sempre ser se completo. atentar, né? A gente precisa de um exame completo e de qualidade. Exato. É isso aí. Chega lá o paciente lá que fez o exame, descobriu lá o nome adenocarcinoma. Karine falou de fazer o estadiamento, fez o estadiamento. Tomografia, né? Tomografia. Do que eu peço tomografia? A gente precisa avaliar, de uma maneira geral, a gente precisa avaliar tórax, abdômen e pelve, né? Pedir o marcador, mas existem outros exames também de acordo com os achados dessas tomografias, de acordo com o CEA e os sintomas do paciente, né? Então, abre-se o leque, né? A gente pode ter a necessidade de fazer uma solicitação de ressonância, fazer uma solicitação de um exame de crânio, por exemplo, ou até um PET-CT para avaliar o corpo inteiro. Isso depende daí dos achados. Eu acho que uma coisa que a gente teria que frisar bastante também, que é o sintomas, assim, é uma doença que dá pouco sintoma. É difícil o paciente, quando ele vai procurar porque ele tem sintoma, geralmente já tem alguma situação que já não está Então, exatamente inicial. totalmente inicial, assim, né? isso. Porque é uma doença que, geral, o cólon direito, as fezes são muito líquidas no colo direito, o paciente, às vezes, ele não vai evoluir com sintomatologia. Não é a primeira vez que o paciente acaba sendo salvo por causa da aspirina, assim, que a gente Aspirina que eu vê. ia falar. Hoje, o paciente salvo pela aspirina, o paciente vai lá, está tomando aspirina, começa a ter uma anemia inexplicada, e quando vai ver, estava com uma perda sanguínea relacionada a uma neoplasia inicial. E assim, então, os sintomas são, às vezes, raro, tem muita perda de peso, tem, às vezes, anemia é uma queixa que, às vezes, acaba sendo alteração nas fezes, modificação da coloração, ou começar a apresentar fezes mais escuras, ou alteração do ritmo, um ritmo começando a ter diarreia, alternando com constipação, E ficando todos esses espessura das fezes, começar a alterar, isso tudo chama atenção, assim. Né? E todos esses sintomas que você está falando, doutora Yuka, estão na maioria dos pacientes que já estão em estágio avançado da doença. Tá? 20% dos pacientes, quando fazem o diagnóstico, já estão em estado metastático. Então, não dá sintoma. Nós temos que ir atrás e fazer exames
preventivos, porque eu não vou esperar estar com anemia, porque meu tumor já cresceu tanto, já está sangrando tanto, para daí correr atrás de um diagnóstico, né? Então, por isso que é importante, chegou a idade, eu tenho fator de risco, não interessa se eu tenho sintoma ou não, se meu intestino está funcionando bem ou não, fazer o exame preventivo é mandatório. Isso realmente diminui a mortalidade, porque quando a gente diagnostica o câncer no seu estágio inicial, na forma precoce, quando eu consigo tirar ele por colonoscopia, ou quando ele está apenas localizado ali no intestino, a chance de cura e de sobrevivência desse paciente por ter o câncer é muito, muito maior do que do paciente que já é diagnosticado quando já chega anêmico, quando já chega sangrando, né? Obstruído, às vezes, nas emergências. Segunda-feira eu tô indo. Ele vai dar o pedido. Outra metade foi atrás. Tem que fazer. Todo mundo já fez a colonoscopia aqui. Já todo mundo em dia. Sabe, o meu apelido no meu ambiente de trabalho é doutora Colono, porque eu chego e pergunto, já fez tua colono? Não, eu faço pedido. Não, tem que fazer sim. Nossa. Vamos lá. Doutora Karine, quando é que a gente opera um paciente com câncer de colo? Então, doutora Eden, tem que ver o propósito, né? De uma maneira geral, cerca de, sei lá não. Vamos lá, de uma maneira geral, cerca de 80% dos pacientes oncológicos, eles vão precisar de algum procedimento cirúrgico ao longo do seu tratamento, né? Depois que a gente faz o estadiamento desse paciente, a gente tem que ver quais são as opções de tratamento dele, né? Para essa neoplasia. Então, assim, a lesão primária, ela pode ser tratada. O tratamento do câncer coloretal, a cirurgia passa pelo tratamento, né? Se ele vai precisar de alguma outra terapia, isso vai depender do estadiamento, mas cerca de 80% dos pacientes vão precisar de alguma cirurgia em algum momento, ou com proposta de cura, ou com proposta de estadiamento, ou até em caráter paliativo. Tá? E às vezes precisa da própria cirurgia para conseguir fazer diagnóstico, porque às vezes tem a dúvida diagnóstica também, então consegue fechar, né? Exatamente. Então, assim, se depois do estadiamento esse paciente tem uma lesão restrita ao colo, ou às vezes ela não está restrita ao intestino, mas regional, ali alguns gânglios aumentados, esse paciente tem indicação de começar o seu tratamento muitas vezes com a cirurgia, sim. Tá? Só que sempre lembrando que aqui na medicina nem sempre nem nunca, né? Então, assim, tem que sempre... Isso é o sempre individualizar. Tem os pacientes que muitas vezes o câncer, ele é tratável cirurgicamente, mas o paciente não é, né? Então, às vezes, como a gente citou aqui, tem o paciente que usa uma aspirina, que tem uma anemia, mas a aspirina ele já usa por conta de uma cardiopatia. Ele é um paciente cardiopata grave que não vai aguentar a cirurgia. Então, assim, o tratamento seria uma colectomia direita, mas esse paciente não aguenta. Então, a gente tem que resolver essa parte, né, o mais grave primeiro, para depois tratar a neoplasia. E, às vezes, a gente tem um gancho. Às vezes, a gente tem o tratamento sistêmico, a quimioterapia ou alguma outra medicação para poder oferecer a cirurgia depois. A cirurgia nós temos que levar em consideração o paciente, né? A condição clínica do paciente. Um paciente, às vezes, a cirurgia é ideal para o paciente ideal, né? Não existe a mesma cirurgia para todos os pacientes. Não. Isso eu vou operar um paciente onde eu acredito muito que aquela cirurgia vai diminuir a doença dele, mas também vai dar qualidade de vida e mais tempo de vida, né? Então, assim, eu penso, né, de fazer mais bem do que mal com qualquer coisa que for intervir no paciente, né? Então, tem que ser bem dividida essa conversa, não só com o paciente, mas com a equipe multidisciplinar, porque tem paciente que não tem perfil para cirurgia. O ideal seria, mas o paciente não suporta, mas o paciente não deseja, mas ele quer tentar uma outra terapia. Então, às vezes, a gente precisa individualizar e equilibrar isso para que a gente cause benefício de fato. Às vezes, a cirurgia é um risco maior que a doença, né? O paciente tem uma cardiopatia, uma doença crônica. Mas o paciente com câncer de colo com doença localizada, ele necessariamente precisa passar com o cirurgião para fazer a avaliação de tratamento cirúrgico. É um paciente, a princípio, paciente com doença de câncer de cólon, que não tem doença sistêmica, ele é um paciente candidato ao tratamento cirúrgico. Isso. Ele pode ser excluído da cirurgia por alguma outra razão, Ou mas ele, a princípio, ele é candidato. É o paciente candidato ao tratamento cirúrgico. Porque na cirurgia a gente precisa tirar a doença e os linfonodos ao redor dessa doença, né? O tamanho da cirurgia, às vezes, pode ser individualizado de acordo com o perfil do paciente, né? É uma situação que, assim, a gente olhar para o câncer de cólon e o câncer do reto. O câncer do reto
a gente vai abordar de uma maneira diferente. O câncer do cólon, que é o que a gente está discutindo hoje, é especificamente um paciente que geralmente vai ser um paciente candidato à cirurgia. O câncer do reto dá um podcast só, né? É outra conversa. Com certeza. E se É outra Se conversa. descer mais o canal anal, dá mais Dá podcast. A gente está falando sobre a condição clínica do paciente, né? A gente falou sobre rastreio, colonoscopia. Até quando eu faço rastreio de paciente com câncer? Tem 50, 60, 70, 80, Olha, eu sempre 90 anos, eu vou fazer rastreio. acho que vamos fortalecer mais ainda a palavra da Karine, individualizar, porque pelos protocolos e pela, vamos dizer assim, a regra, né, o básico diz que assim, em torno até os 75 anos. Mas hoje, né, eu penso assim, eu vejo muitos pacientes que com 75 anos ainda estão extremamente ativos, têm uma expectativa de vida ainda muito longa. Então, existe até uma teoria que se o paciente tem, no mínimo, 10 anos de expectativa de vida, ainda que esse paciente ainda mantenha fazendo. aí, Então, faz se o com paciente está prevenção. super saudável, está com 80 anos, mas ainda está ativo, tem uma boa saúde, provavelmente ele ainda vai viver mais, né? Isso aí. E se o paciente tem condições clínicas e deseja fazer, deve fazer prevenção. Isso Esse aí. eu perdi o parâmetro isso aí. Agora É, o condição, é o condição é paciente. o paciente conforme a condição condição, clínica é dele. isso Se o aí paciente mesmo. está desempenhando bem, No- ele vai ter uma expectativa de vida longa, vai ter a Exato. opção de poder fazer exame de prevenção. E a nossa população mais velha, ela tá mudando, né? Sim. Já não tem mais aquele vovozinho ali parado na cadeira olhando o sol e o dia passar, né? A gente já tem pessoas extremamente ativas, viajando, malhando, trabalhando, produzindo, mesmo já com uma idade bem avançada. Então, A idade, o número não é um fator Exato. indicador, né? É a Não. condição clínica da performance do paciente. Né? então Exatamente. os Desempenho. hábitos de alguns surpreendem. É isso aí. Nos deparamos regularmente, às vezes no consultório, esse paciente vem encaminhar para operar um câncer, a gente olha 85 anos. Você vai chegar ao quê? Chega uma pessoa rígida. É isso aí Realmente mesmo. rígida. O que a gente faz? Vamos, assim, não é o número, é a performance do paciente. Acho que é o que faz a diferença hoje em dia, né? Com certeza. Bom, Karine, a gente falou, nós vamos individualizando cada cirurgia, cada paciente se vai operar ou não. E nós temos outras opções de tratamento, não foi falado, a quimioterapia. Isso a gente faz antes, faz depois aí da cirurgia, ou faz em Quimioterapia. todos os pacientes. Quanto que a gente faz isso? Quanto que a gente A pensa nisso? quimioterapia vai ser uma opção para tratamento não inicial, geralmente não é a opção inicial. Geralmente a opção inicial é o tratamento cirúrgico. A quimioterapia ela pode agregar em aumento de controle da doença, especialmente o risco de voltar à doença sistêmica, mas ela é geralmente usada após a cirurgia. Essa é a regra. Não que isso seja para todos, como a Karine também já comentou, pode ser em pacientes individualizados que têm um tumor localmente que não possa ser abordado cirurgicamente naquele primeiro momento, ele pode ser candidato a iniciar com a quimioterapia. E a gente tem informações que possam realmente levar a uma condição posterior que o paciente possa vir a fazer a cirurgia. Mas, assim, a primeira abordagem daquele paciente com doença localizada, que é um paciente inicialmente possível de fazer a cirurgia, ele vai ser tratado com cirurgia inicialmente e, num segundo momento, avaliar se tem recomendação de fazer quimioterapia como uma forma de controlar o risco da doença voltar. Bom, vamos lá. Alguma dúvida a mais, pessoal? Os pacientes perguntam com frequência se imunoterapia e químio são a mesma coisa. Não, a imuno, ela é um mecanismo diferente, né? A imuno acaba ela estimula a imunidade do paciente a essa imunidade ser potencializada para atacar o tumor. Esse é, digamos assim, o princípio da imunoterapia. Hoje a gente tem estratégia com anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, são as estratégias para potencializar o sistema imune. O sistema imune começa a reconhecer essas células tumorais como estranhas e começa a atacar essas células estranhas. E a quimioterapia é diferente. A quimioterapia é um mecanismo diferente, vai ser por agir no processo químico de replicação celular, quando fazendo a divisão celular, a quimioterapia interrompe essa divisão celular, é um processo diferente. Então, não é exatamente
são do mesmo conceito. Cirurgia, né? Vamos operar um paciente. Vou fazer a cirurgia corte, por vídeo, furinhos. Tem diferença? É a via de acesso, doutora Eden, tá? Tanto a via minimamente invasiva, que a gente chama, que é a laparoscopia ou via robótica, elas são vias de acesso. Eu costumo falar isso para os pacientes. Lá dentro, a cirurgia tem que ser a mesma, tá? Então, eles têm que entender que lá dentro eu tenho que fazer a ressecção do intestino, retirar o tumor com a margem, conseguir fazer a linfadenectomia adequada, eu tenho que conseguir olhar toda a cavidade abdominal, tá? Essas neoplasias, elas têm uma capacidade, muitas vezes, de fazer uma disseminação também transcelômica, que a gente fala que é por via peritoneal, a gente tem que olhar a cavidade peritoneal, conseguir acessar. E aí, por N motivos, uma via pode ser preferencial à outra, ou por cirurgia prévia, ou por característica do próprio tumor, alguma neoplasia obstrutiva, por exemplo, às vezes limita, né? Uma característica da videolaparoscopia, da cirurgia robótica, é que a gente precisa fazer um teto. A gente insufla gás dentro da cavidade abdominal e as alças, todo o compartimento, né, todas as vísceras da cavidade, ela deve ficar para baixo e para cima fica o teto, que é a cavidade abdominal. E a gente tem que ter habilidade, tem que ter condições de manusear, de manipular, né, fazer o procedimento cirúrgico. Se por extensão da doença, né, efeito expansivo do tumor, se por cirurgias prévias ou por obstrução e distensão a gente não consegue oferecer a via minimamente invasiva, a gente tem que entrar com a via laparotômica, que é o corte. A cirurgia tem que ser a mesma. Tem que resolver a vida do paciente. Minimamente Como eu vou fazer? Aí individualizar. E minimamente invasiva vem aquele conceito de, como eu falo, que nem a Karine falou, via de acesso, que lá dentro vai ser a mesma cirurgia, né? Mas minimamente invasivo, de fato, né, mostra que a recuperação do paciente é melhor, né? Então, assim, a videocirurgia, ela, por não ter um corte grande, né, o paciente às vezes não tem tanta dor no pós-operatório, ele se recupera mais rápido para voltar a caminhar, para voltar a trabalhar, voltar às suas atividades, até a parte estética, né? Então, assim, eu acho que as tecnologias, elas vêm a nos fortalecer, vêm a melhorar, principalmente os resultados e a recuperação do paciente, mas, como a Karine falou, lá dentro, a cirurgia é o mesmo padrão, a mesma técnica, nós temos que fazer todos os passos oncológicos direitinho, né? Então, a gente, se eu optei por entrar por uma via minimamente invasiva, mas eu não estou tendo a qualidade técnica que eu gostaria de tirar aquele tumor completo, eu acho que se eu fizesse a conversão para cirurgia de corte, laparotômica, e aquilo me desse mais segurança, sim, isso tem que ser definido com o paciente, porque o objetivo principal é não deixá-lo com a doença. Né? Se eu não me engano, a realização de cirurgia de câncer por laparoscopia, a primeira foi no colo, né? Foi a retinoidectomia, tumor do colo sigmoide. Foi a primeira, foi daí que a gente começou eu não tenho certeza, mas a retinoidectomia foi a primeira sistematização de ressecção por neoplasia. Assim, quando bem indicado e o paciente, né, de forma individualizada, a gente consegue indicar uma via minimamente invasiva e a gente consegue realizar esse procedimento, elas são oncologicamente seguras, né? Então, hoje, uma retsigmoidectomia por vídeo, respeitando os princípios oncológicos, ela é segura para ser realizada sim, pode ser, a indicação para tratamento oncológico é tão bom quanto por via laparotômica, e incluindo também a cirurgia robótica, você pode fazer, desde que lá dentro sigam-se todos os protocolos. Isso, e para a gente chegar a essa conclusão, que tanto a cirurgia aberta como uma cirurgia minimamente invasiva, ela é eficaz, né? O que eles faziam? Eles pegavam o resultado dessas peças cirúrgicas, né? E avaliavam. A extensão do tumor foi tirada de forma adequada, as margens estavam livres, né? Quanto de margem foi tirada na cirurgia aberta, na cirurgia minimamente invasiva, quantos linfonodos foram tirados, né? Então, assim, e a gente chegou ao longo desses muitos, já temos o que? Pelo menos aí quase 30 anos de cirurgia minimamente invasiva. E hoje a gente já tem bastante segurança, qualidade técnica para oferecer resultados tão bons quanto a cirurgia aberta. Isso aí.
Bom, uma dúvida que chega no consultório. Eu tenho um câncer de intestino, preciso colocar uma bolsa na cirurgia? Doutora Janaína. Ah, e a colostomia. A colostomia é um terror na cabeça, às vezes, dos pacientes, mas às vezes ela se faz necessária e muitas vezes pode ser até salvadora, tá? Principalmente numa urgência. A colostomia, ela, às vezes, ela assusta o paciente, essa possibilidade, mas ela, muitas vezes, ela é necessária e muitas vezes ela só tem de forma temporária, tá? Então, avaliar os riscos de ter que deixar ou fazer diretamente no primeiro tempo uma colostomia deve ser avaliado conforme o caso, conforme a situação clínica daquele tumor, daquele paciente. Muitas das vezes o paciente, a gente não tem o estadiamento da patologia, da cirurgia, mas olhando a cirurgia, a gente já percebe que esse paciente vai precisar de uma quimioterapia após, né? Então, às vezes, a colocar uma ostomia, a gente ajuda a minimizar risco de complicações da cirurgia e que ele possa estar apto no melhor momento possível para fazer o tratamento adjuvante depois, né? Quando esse paciente, por algum motivo, ele fez uma cirurgia e ele tem uma chance de complicar relativamente alta, né? A gente tem que pensar uma outra coisa. Essa complicação pode atrasar o seu tratamento sistêmico. Tá? E o fato de atrasar o seu tratamento sistêmico, muitas vezes a quimioterapia, isso compromete, então, a sua cura. Né? A taxa de resposta a esse tratamento pode ser um pouco menor se a gente atrasar esse tratamento. Existem pacientes realmente que necessitam, então, depois de uma cirurgia, fazer esse tratamento adjuvante, né? E uma complicação cirúrgica pode comprometer esse tratamento oncológico. Então, isso é verdadeiro. Uma das indicações. O atraso aí no início da quimioterapia em relação ao tempo da cirurgia afeta os resultados finais do paciente posteriormente. Então, é tudo que tem que fazer, tentar minimizar. Tem que olhar num horizonte mais longo, né? O que eu vou colher lá no final como resultado mais efetivo. Quer dizer, a chance de cura, de resolução completa do problema do paciente, eu não posso, por alguma razão, criar um problema aqui que atrase o tratamento, a quimioterapia, que ele aí perca a efetividade melhor do tratamento dele. Então, essa tem que ser a busca no sentido de dar o melhor tratamento. No mundo perfeito, o ideal era que o paciente recuperasse fizesse a cirurgia em torno de 4 ou 8 semanas no máximo, já estivesse fazendo o tratamento quimioterápico, né? Aí, se ele tem uma infecção da ferida operatória, se ele tem, às vezes, uma fístula, né, que a gente chama, e às vezes ele precisa ser reoperado, ou teve um sangramento, ou algum outro motivo, isso vai fazer com que esse tempo se alargue e ele perca esse tempo ouro, né? É isso aí mesmo. E às vezes, para minimizar esse risco, às vezes a colostomia se faz necessária, né? Isso é importante, a gente costuma trabalhar ali, né? Eu, Karine, Janaína, contava com a gente aqui, essas discussões multidisciplinares, né? Todo dia, toda semana a gente se encontra. Inicialmente era presencial, via Zoom ficou mais fácil, né? A gente não precisa sair da casa da gente, do trabalho da gente. E discutir as condutas, né? Qual que é a melhor conduta, né? Porque na medicina, às vezes, o conhecimento está aí para todo mundo. Agora, a individualização do caso e tomar a decisão diante da individualização do caso, que eu acho mais difícil da medicina, né? E é uma troca de experiências também, né? São vivências. Então, às vezes, a gente conhece, o médico assistente conhece bastante o caso, mas não tem a sua vivência. Tem uma amostra aí de paciente X, mas a gente discutindo, a gente conversando com outros colegas, a gente vai pegando outras experiências e vai aprendendo também. Então, essas discussões multidisciplinares agregam muito e beneficiam muito o paciente, com certeza. Isso aí tem estudo, inclusive tem estudo mostrando que o paciente tratado sem equipe multidisciplinar tem um resultado. E aquele paciente tratado dentro de um grupo que tem equipe multidisciplinar e que faz, é fundamental a participação do patologista, do radiologista, do pessoal que faz o cuidado pós-operatório, do oncologista, da cirurgia, todos que estão envolvidos ali com o paciente, estando presentes e discutindo, tem estudo mostrando que significativamente altera
o resultado Resultado. final. O paciente tem mais chance de ser curado se ele faz dentro de um serviço que tem a participação de todos. E É. até eu penso assim que a questão da multidisciplinaridade, ela faz com que você atravesse esse processo do câncer de uma forma melhor. Por quê? O cirurgião fez uma cirurgia e aí durante a químio ele começou a ter bastante diarreia e aí a colostomia começou a dar uma dermatite, né? E aí ele volta lá no cirurgião e diz, olha, tá acontecendo isso, meu paciente tá queixando, o que que eu posso fazer? Daí ela diz, não, você pode fazer isso, que pode melhorar. Então, esse vínculo, esse círculo, que o paciente esteja sempre ali naquele meio dessa equipe, faz que com certeza ele tenha o melhor cuidado, Uma né? intervenção nutricional muda o resultado. Exato. Exatamente. A gente, quando tem um caso, a gente tem uma linha de raciocínio. Quando a gente leva para uma discussão clínica, às vezes essa linha de raciocínio muda, né? A gente não é dono da verdade, sim, né? É isso aí mesmo. Já Muito- trocamos, já já trocamos mudamos, algumas vezes já a mudamos linha de algumas raciocínio. condutas, com certeza. E às vezes acontecem coisas assim que a gente nem esperava no meio do tratamento, né? Um paciente, uma das complicações importantes do tratamento da quimio é às vezes o paciente ter infarto, né? Pela quimioterapia. Pode ter. E aí o paciente infartou, fez o cateterismo lá, começou a ter anticoagulação, ele começa a sangrar pela hemorroida. Né? Exato. É. Então, são coisas, às vezes, não são nem diretamente relacionadas ao câncer, mas a gente ter esse vínculo, essa agregação, a gente cuida do nosso paciente Os para que ele parceiros. passe da melhor forma aquele período que já é desafiador, né? É isso aí mesmo. Não é uma notícia boa quando o paciente recebe que tem câncer, né? E muitas das vezes o paciente, a gente conversa com o paciente, a segurança do paciente com a sua equipe é importante, né? Difícil, operação tem risco, complicações, quimioterapia tem risco, colonoscopia tem risco, segmento oncológico tem risco. Se o paciente tem dúvida, estou em dúvida se eu vou fazer isso, se eu vou operar, se eu vou fazer quimioterapia, sempre deve consultar uma segunda opinião, né? Nós deixamos sempre aberta a porta. O paciente tem que estar confortável onde está sendo tratado. Busque profissionais na qual ele se sinta confortável com o tratamento. É isso aí. Porque se qualquer um de nós já nós temos bons resultados regulares, resultados ruins, né? Mas nós temos que ter essa confiança. O paciente tem que confiar na gente, né? E quando a gente trata um paciente que tem confiança na gente, parece que o tratamento vai. Quando ele está inseguro, às vezes essa relação não pode se quebrar na dificuldade, né? Ele tem que confiar na gente em todos os momentos, né? E eu acho que essa coisa da segurança da equipe multidisciplinar, ela te traz uma coisa muito bonita que eu chamo que é a humildade, né? Porque em algum momento nós não sabemos tudo, não dominamos tudo, né? E aí o nosso paciente ele vai trazer demandas que, puxa, não sei como é que eu vou resolver. Olha, não sei exatamente como é que eu vou resolver teu problema, mas eu vou conversar com a minha equipe. Ele tá na minha equipe, tem uma especialista disso, vou ver o que ela acha em relação ao teu caso. E aí você não vai trazer, às vezes, resultado pro teu paciente, mas para você. Também você vai aprender, Também. você vai trocar, você vai crescer, né? Então isso é maravilhoso. A medicina cresce rápido, né? Cresce rápido os métodos diagnósticos, os métodos Cresce. de tratamento cirúrgico, os medicamentos da quimioterapia. A gente não tem como acompanhar tudo sozinho, né? Não, não Nossa. tem. Se a gente olhar ao longo dos anos, né, o câncer de cólon e reto, ele mudou muito o tratamento, né? Mudou a forma da gente diagnosticar, está muito melhor, a qualidade dos exames está muito melhor. Vamos dizer assim, as tecnologias que a gente tem dentro dos próprios exames estão cada vez surpreendentes, né? E aí vem a questão do tratamento cirúrgico, as habilidades, os dispositivos minimamente invasivos, eles são cada vez sensacionais, né? E eu acho que a gente tem que ir somando tudo isso. Diagnóstico patológico, né? Antes era Tudo adenocarcinoma, agora tem vários outros achados no exame de patologia que a gente vai buscando para descrever mais, né? Com mais escolher detalhe. melhor a quimioterapia para esse paciente, né? Exato. E a gente tem que ir acessando a todos esses níveis para a gente poder oferecer sempre o melhor para o nosso paciente. Acho que esse é o objetivo. Porque o tratamento do câncer não é uma receita de bolo, né, Ilka? Não é Definitivamente não é receita de bolo. Não, cada vez mais. Acho que parte daquele mesmo conceito inicial, que é individualizar, né? Depois que teve o diagnóstico, a necessidade também de individualizar o tratamento. Individualizar o tratamento desde o tipo de cirurgia que é boa para esse paciente
e ao tipo de quimioterapia que vai ser melhor para o caso específico desse paciente. Cada vez mais a gente tem mais informações que nos permitem conseguir deixar aquela pessoa única, individual, que merece e precisa esse tipo de tratamento. E o resultado significativamente melhor. E nesse envolver a família sempre, né? A família é sempre importante, né? Às vezes eu falo no consultório, às vezes vem lá uma pessoa mais velha, né? Com os familiares, e eu costumo falar, às vezes, será que eu falo para minha mãe, para meu pai, será que eu não falo? Eu falo sempre, a gente envelhece, mas não ficamos burros, né? A gente fica mais sábio. Então, geralmente, o paciente sabe que tem a doença, né? Às vezes, só devemos falar aquilo que ele quer escutar. E não esconder, né? Acho que esconder a Não, doença é um hábito que tinha no passado, né? Eu creio que não, acho que hoje não. Acho que a conversa... ser bem Também reto, não bem é. franco. Nós temos direito de conhecer nossas doenças e informar de maneira adequada, né? Para os nossos pacientes, né? É isso aí, até porque o paciente também virão dúvidas, com certeza, né, durante a jornada desses pacientes. Então, assim, especificamente os pacientes mais idosos, às vezes eles não recebem a palavra, né, é câncer, é um tumor maligno, então ninguém né, contou, mas ele percebe muitas vezes que o tratamento ele tá um pouco mais demorado, não é um tratamento curto, né, então as Precisa da dúvidas aderência do virão, paciente no tratamento, né? exatamente, então assim, como se não é nada, por que que eu tenho que fazer toda semana isso, por que que eu tenho que tomar tanto remédio, os efeitos Não, o colaterais, paciente participa tem que, o ideal, né, dentro de exatamente. um conceito ideal, o paciente participa da decisão e participa É isso aí. de todo o O tratamento, paciente ele está envolvido, e né? o contrário também, Também a né? O família fato da também, Os família, familiares também, está legal. exatamente. envolvida. E existem, às vezes, alguns pacientes que vêm sozinhos, né? Conversar. Então, assim, ter o hábito, eu particularmente tenho, né? Mas é algo importante, né? Chamar, ter um acolhimento aí dos familiares ou de amigos próximos. Tem que ter uma rede de apoio, porque assim como a gente tem, né, uma equipe multidisciplinar, a gente Se apoia. se apoia aí, exatamente. E o paciente que é o principal, né, que vai se beneficiar de tudo isso, ele também precisa, né? É difícil muitas vezes tomar a decisão sozinhos, eles têm algumas dúvidas, mas às vezes eles não estão vendo mais à frente algumas questões que a família pode agregar valor, pode ajudar. Então é muito importante. O Muito. apoio também- familiar é essencial nessas horas, né? E às vezes até a tomada de decisões, ela tem muito a ver com o sentimento que o paciente está diante daquele diagnóstico, né? Então, ter esse apoio, esse refletir, esse conversar, essa dividir, né, o problema junto com a família, ajuda a tomar as melhores decisões. É isso aí. Cura e tratamento prolongado é a mesma coisa? Tem diferença? Cura, a gente tem a expectativa de curar um paciente quando ele retirou toda a lesão visível e se precisou fazer quimioterapia, ele termina o ciclo completo da quimioterapia, a gente tem uma expectativa que esse paciente possa ficar curado. Existe a condição que o paciente tem uma doença metastática, que tem presença de doença, e não pode, ou por algum motivo, não pôde ser levado à cirurgia no início, ou não se tornou um paciente cirúrgico ao longo da jornada do tratamento, é o paciente que fica em tratamento paliativo. Quer dizer, de certa forma, a quimioterapia está ajudando a controlar a doença, mas não está curando a doença. Ela pode controlar sintomas, ajudar a ter melhor qualidade de vida, ajudar que esse paciente tenha um desempenho melhor e um tempo de vida maior do que se ele não fizesse o tratamento. Mas isso também é uma coisa que se conversa e se discute com os pacientes. A impressão que com o passar dos anos, né, a longevidade desse paciente está aumentando, né? As opções terapêuticas. Cada vez mais, né? E é uma coisa assim, vão surgindo ao longo do tempo novas opções de estratégia, né? Então também, paciente que há alguns anos, 2 anos, não tinha uma condição, não tinha medicação disponível, se torna ao longo do tempo disponível alguma nova estratégia para esse paciente, ele pode ainda conseguir um controle por mais tempo. E também, cada vez a gente vem estudando mais e entendendo esses protocolos
E antes a gente entendia que a cirurgia era boa, hoje a gente entende que a cirurgia e a quimioterapia são melhores ainda, mas se a gente fizer cirurgia, químio e associar a rádio, quem sabe seja mais benéfico ainda. Isso vai dar mais tempo de vida para aquele paciente, mais chance de curabilidade, né? Então, quanto mais a gente vem estudando, mais a gente vem descobrindo essas informações, esses novos protocolos, né? Isso também vai aumentar a longevidade do nosso paciente. Algumas coisas mudaram assim, né? Por exemplo, a imunoterapia, ela é um transformador de estratégia de tratamento no mundo oncológico. Assim, o paciente que tem instabilidade microsatélite são pacientes que são tumores que são altamente imunogênicos e a quimioterapia não tem um papel para esse paciente. A imunoterapia tem um papel significativo. Que antes não funcionava. Não funciona. Antes não tinha, a gente não tinha até um tempo atrás essa opção e a quimioterapia era pouco efetiva. Aí se incluiu uma estratégia que para um grupo de pacientes tem uma efetividade significativa e consegue produzir respostas muito boas. E isso, assim, é uma das pernas dos tratamentos que vem modificando, né? Os ADC são uma nova estratégia também, que vem são uma estratégia de anticorpo-droga conjugada, que vem para modificar ainda mais esse nosso campo e nosso cenário. Medicações, inibidor de tirosina quinase, anticarrase específico, já tem medicação para isso também. Então, nem todos os pacientes nesse momento terão acesso, a gente tem que olhar para uma janela que também tem restrição de acesso pelo custo, mas que possivelmente a gente no futuro, isso a gente espera que todos possam ter de forma igual acesso às medicações. Eu, quando estava vindo no SC, estava vendo um outdoor ali, estamos juntos na luta contra o câncer, né? Daqui a pouco nós estamos juntos na luta com o câncer, né? Nós vamos a longevidade do paciente com câncer, né? Que, a doença voltou, né? Isso pode ocorrer? Pode. Antes, quando voltou, a gente já pensava hoje a gente pode reintervir, né? Reintervir. Como é que a gente faz isso, cara? Então, é que existem casos, assim, a gente equipara, né, alguns casos, alguns pacientes oncológicos, às vezes, eles têm uma doença crônica, né? Uma doença que, às vezes, ele tem a neoplasia, né? Mas a gente muitas vezes a gente consegue levar. Enfim, em alguns casos, quando a gente fala em recidiva de neoplasia, de novo, é um novo diagnóstico de câncer, né? Porque se ele teve uma recidiva, até então ele vinha sem evidência de doença, sem evidência de neoplasia, agora ele tem um novo diagnóstico. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, a gente tem que estadiar esse paciente, fazer os novos exames de imagem e avaliar a extensão dessa doença e oferecer o melhor tratamento para aquilo. Então, assim, novamente, individualizar a condição do paciente, ele já recebeu aquele tratamento sistêmico, ele tem condições de repetir aquela medicação, ele tem condições de uma abordagem cirúrgica, dentro de um contexto de uma reunião multidisciplinar, avaliando os exames do paciente, a gente define a melhor estratégia. Tem paciente que tem recidiva e vai direto para tratamento cirúrgico. A gente opera paciente com recidiva de neoplasia, com certeza. Se a partir daquilo ali ele vai precisar de um tratamento sistêmico ou com químio ou com terapia-alvo, isso também vai depender de todo o histórico do paciente. Quanto tempo ele ficou sem essa neoplasia? É uma doença que está localizada onde? Em um único sítio ou está disseminada, né? Então, novamente, a equipe cirúrgica, toda a equipe multidisciplinar, o oncologista, né? Toda a equipe discutindo e vendo novamente qual é a melhor opção. O paciente vai ter que viver uma outra história completamente diferente, porque às vezes não é uma recidiva do mesmo tipo de tumor, às vezes é um novo câncer, um outro tipo de tumor, um outro tipo celular, uma outra forma de abordar. Pode acontecer. Outra forma de tratar, né? Então, essa avaliação individualizada em cada situação e esse acompanhamento é obrigatório. E sempre definir, né? Deixar sempre muito claro, assim, para o paciente. Uma coisa que eu acho muito importante é isso. É definir qual é o intuito do nosso tratamento, né? Se às vezes a gente está pegando um pouco mais pesado, é algo um pouco mais sofrido mesmo, porque toda cirurgia... Eu sempre falo isso, né? Toda cirurgia dói.
tá? Então, por menor que seja, pode ser uma dor que a gente consiga controlar com uma medicação simples e tem outros que a gente precisa de um remédio um pouco mais forte, mas toda cirurgia dói. Então, assim, existem cirurgias que são de porte maior, sim, você arrancar aí 60% do fígado de um paciente, isso pode ser algo que Bem pode agressivo. comprometer, exatamente, mas às vezes é a chance de cura. Então, assim, explicar para ele qual é o objetivo do tratamento. A gente está querendo fazer um tratamento paliativo ou a gente está fazendo uma opção em um tratamento com proposta de cura, né? Sempre explicar isso para ele, deixar claro, porque ele participa da sua definição de conduta. Eu acho que essa definição que tu colocasse é importante. Uma delas é o tempo, fundamental, né? O paciente que recorre muito, muito precoce em relação ao término do tratamento, a gente tem uma expectativa de resultado inferior àquele que recorre muito tardiamente, depois de recorrer 1 ano, 2 anos depois, a gente tem uma expectativa melhor. E aquele que recorre somente num local, aquele que recorre tardio somente num local, esse é o paciente candidato ideal, né, para um tratamento de remoção daquela lesão que apareceu tardiamente e ficou somente um local. Agora, o paciente que recorre em múltiplos sítios, possivelmente é o paciente que tem uma necessidade de uma abordagem diferente e o tempo de recorrência, isso também é fundamental. E aí, acho nas que são as reuniões, a questões. gente acaba traçando estratégia, né, doutora Ilka? Às vezes é um paciente que, estrategicamente, fazer uma cirurgia nesse momento não seria tão interessante. Eu acho que, às vezes, é uma cirurgia muito grande, o paciente eventualmente não aguenta, mas individualizando, conversando, vendo o tempo, vendo qual foi a medicação que ele fez uso previamente, às vezes a gente consegue oferecer um tratamento sistêmico para ele e depois fazer ou um procedimento cirúrgico, ou às vezes um procedimento endoscópico, né? Lembrando que a gente tem radiologista, tem a radiologia intervencionista, muitos procedimentos minimamente invasivos, às vezes que a gente consegue fazer também e que oferece tratamento para eles. A medicina está evoluindo bastante, né? Às vezes Impressionante. as opções táticas de tratamento, de cirurgia, que eu converso muitas vezes com os pacientes de consultório, às vezes a gente não tem, o paciente não tem culpa da sua doença, né? Às vezes ninguém fica doente porque quer, mas nós temos uma responsabilidade sobre o tratamento, né? Às vezes vai ser uma dimensão maior, menor, uma quimioterapia mais intensa. Ele precisa superar essa quimioterapia, ele precisa superar essa cirurgia, ele precisa tolerar quando tem que colocar uma bolsinha temporária ou não, às vezes é definitiva, né? Às vezes é. Mas isso vai fazer diferença no resultado, né? Se ele participa do resultado, se ele entende que a responsabilidade dele está no tratamento, não na doença, né? E ter uma doença, estamos sujeitos a ter doença a qualquer momento. Aliás, vamos ter, né? Só esperar um dia que chegar, né? Esperar mas nós temos uma certa responsabilidade em encarar essa doença com um possível tratamento. Tratamento pode ser cura, pode ser aumentar a longevidade, aumentar a qualidade de vida, mas eu tenho que buscar tratamento. O conforto, o cuidado, quando a gente encontra uma doença que às vezes a gente cirurgicamente não temos muito a oferecer, tratamento da quimioterapia, a gente não tem muito a oferecer, existem os cuidados paliativos, né? Que é um conforto, né? Sim. Também é um tratamento, né? Você Também. ter conforto em toda a fase da sua vida, ter dignidade na vida da gente é um tratamento, né? Assim, o cuidado paliativo, ele não tem o intuito curativo da doença, mas ele pode sim melhorar tanto a qualidade de vida e aumentar, muitas vezes, a sobrevida do paciente. Porque, assim, você dá uma via de alimentação para um paciente que aguenta um procedimento para isso, você acaba melhorando. Você aliviar a dor desse paciente, né? Muitas vezes você não vai fazer a ressecção, você não vai tirar aquela doença, mas você faz uma derivação do intestino que ele continua comendo e evacuando, não precisa ficar internado, né? Então, diminui chance de infecção. Então, todo esse controle
controle, muitas vezes você não controla a progressão da doença, mas você controla as suas consequências, né? Então acaba assim, muitas vezes melhora a qualidade e a sobrevida desses E às pacientes. vezes as pessoas têm uma impressão que paliativa, aquela pessoa que já está acamada, frágil, que não consegue andar, se alimentar, fazer o próprio autocuidado, e nem sempre. Às vezes era a pessoa que saiu do escritório ontem, fez vários exames e diagnosticou que está com uma doença intratável. E aí, né, o que nós podemos fazer se ela diz, nossa, não, mas eu saí do escritório ontem, eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã, e o que eu posso fazer para essa pessoa que não tem mais cura do câncer, né? Então, nem sempre são pessoas que estão extremamente fragilizadas, às vezes são pessoas que estão na vida ativa aí. E aí nós temos muito a oferecer para essas pessoas dentro dos cuidados paliativos. Ela não marca a hora, né? Não. Não marca a hora. Nem O dia. melhor cuidado paliativo, ele faz parte do tratamento, né? Ele assim, é o melhor cuidado paliativo mais alguma outra coisa. Esse é o básico que a gente tem que ter, né? O paciente tem que ter controle de dor, controle de sintomas, ter fazer o possível para que tenha um melhor desempenho clínico. Isso consegue-se com equipe multidisciplinar também, né? Não é só um médico que vai fazer isso, é um conjunto. Da dignidade, né? Acho que a gente respeitar a doença dele, as limitações que às vezes a doença vem trazer, e sempre compartilhar com o paciente, né? Paciente e familiar, eu acho muito importante isso. Essa questão da família, do vínculo, do afeto, sempre falo, é uma frase copiada, mas eu acho que ela é muito importante, né? As pessoas, quando chegam num diagnóstico de câncer ou de terminalidade, elas, pelo amor de Deus, eu não quero que o meu filho morra, não quero morrer, eu dou a vida pelo meu filho e tudo. Mas se você olhar lá para o passado, lá no começo dos anos, né, você fez mais para viver pelo seu filho ou para você não ter o câncer, né? Então, eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que pensar antes de ter do câncer, do tratamento, da cirurgia é o que eu estou fazendo na minha vida para não ter câncer, né? O que eu estou fazendo, além de fazer meus exames preventivos, como é que está sendo a minha vida, meu comportamento, meu estilo de viver para não ter câncer, Eu tento. né? Porque... Eu tento. Faço atividade física, me alimento direitinho. A gente tenta. Cada um faz sua parte. Exato. E conversar com o Conversar com minha célula. Me ajuda aí, eu pô. tô fazendo aqui minha parte. Me ajuda. É isso aí, acho que tomando as vitaminas. Ômega 3, vitamina D, tem que precisar de vitamina D. Sim, Tem que tomar vitamina D, que tem boa vitamina D alta. E tudo isso, eu acho que a melhor prova de amor que você pode ter por um familiar ou por você mesmo, tá? É se cuidar, né? É ter os seus bons hábitos, vai além da atividade física, vai além de se alimentar bem, é ser feliz, é ser realizado, né? Estar junto de quem você ama e se ter o autocuidado. Acho que começa por aí você vai encontrar saúde, você vai encontrar felicidade e com certeza os melhores resultados. Concordo. Isso aí, Janaína, gostei dessas palavras. É a saúde, né? A saúde é a melhor prevenção, né? Com certeza. Eu acho que isso é um conceito mais amplo, né? Não é só alimentação, atividade física, não, você tem esse conceito mais amplo, inclusive a vida emocional, né? Ter um ambiente emocional, um ambiente de trabalho, ter uma segurança, de poder conseguir ter uma segurança financeira, de poder conseguir ter um ambiente de que tu possa ter tranquilidade em casa. São várias coisas que acabam influenciando, né? É isso aí, pessoal. Olha, tá muito legal o nosso papo aqui, né? Complexo. Mas nós estamos... complexo, né? Não, mas porque a gente levanta várias questões, né? Assim, é um paciente, né? Tem toda a sua história. A gente já falou aqui do quê? De fatores de risco, diagnóstico, e aí a gente já está aqui falando em cuidados paliativos. É algo assim muito complexo, realmente, eu acho. E aí tem muitos pacientes, muitas vezes, que estão lá tratando ou fazendo acompanhamento e vem aquelas questões também relacionadas e o meu filho, tanto pela questão direta do cuidado, quanto pela questão de prevenção por conta da neoplasia. Então, assim, abre muito leque. Dentro da oncologia, eu vejo que a gente abre muito leque, assim, sim ou não, e dentro se a gente vai para o sim ou para o não, a gente abre mais um leque, né? Então, é muito complexo. Lá atrás... Todo paciente começa com algo com um fator comum, mas assim, vai abrindo, é um leque, é muito heterogêneo, é interessante.
Bom, nós estamos encerrando quase o nosso programa. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem sobre o câncer de colo. Assim, o que é mais importante no câncer de colo? A gente fala um monte de coisa aqui. Eu acho que o mais importante é a informação. Quem tem informação, quem corre atrás, tá certo? Não vai deixar o problema chegar. Né? Então, eu acho que é por isso que eu viajei muitos quilômetros para estar aqui conversando com vocês hoje, para estar transmitindo isso para vocês, porque eu quero que as pessoas tenham vida, eu quero que as pessoas tenham saúde, tenham alegria, e que mesmo que por diversos fatores, às vezes ela venha ter um câncer, né, que ela tenha a oportunidade de tratar, de se curar e ter uma vida feliz, uma vida normal, né? Então, é por isso. Eu acho que a informação é o principal e pergunte para o seu médico, pergunte para o seu ginecologista, para o seu médico do postinho de saúde, né, para o seu amigo, como é que eu faço para fazer aquele exame do intestino, quando que eu tenho que começar a fazer, tá certo? Eu tenho medo de ter essa doença, como que eu faço para não ter? E acho que a informação é o começo de tudo. Eu acho que o conceito importante com certeza, fazer a colonoscopia. Eu acho que ele é fundamental. Eu acho que a gente, como médico, a gente também tem que lembrar de pedir, e os pacientes que chegam ao nosso consultório, assim, quando chega no meu consultório é um paciente de busca muito dirigida já, um paciente que ele chegou já praticamente com o diagnóstico, né? Eu acho que esse conceito a gente precisa cada vez mais tornar, assim, público dentro da comunidade médica, assim, o médico que tem clínico geral, o médico da cardiologia, esse médico tem que ser lembrado e também estar presente na vida do paciente e lembrar assim, ó, tem que fazer o exame de colonoscopia que faz parte dos teus exames gerais, assim, que fossem. Um exame de sangue, que eu quero vir aqui fazer uns exames. O paciente vem muito, né? Vem fazer uns exames, daí faz os exames, vão incluir para te fazer uma colonoscopia. Isso deveria fazer parte, eu acho que deve ser incorporado à prática médica. Além disso, eu acho que o conceito fundamental é esse conceito que a gente estava falando antes, né? Que é o conceito de saúde, assim, o conceito da verdadeira prevenção que está relacionado com as atitudes que as pessoas têm que começar a ter e conscientização que as pessoas têm que ter em relação ao seu dia a dia, tipo de alimentação, atividade física, estresse, sono, vida afetiva. Eu acho que esse conjunto, ele é fundamental. Eu concordo com tudo que já foi dito e reforço isso de que a informação é algo muito importante, tá? Para tudo, desde lá de trás, sobre os hábitos. Tem uma história familiar, eu não era nascida ainda, mas assim, tem uma história familiar que um familiar meu, ele teve um AVC isquêmico, e o principal fator de risco para esse AVC foi o tabagismo, né? E aí o outro familiar chegou para o médico e perguntou por que ele tinha tido esse AVC. E aí o médico falou, olha, ele tem a idade e ele é tabagista, então assim, muito provavelmente... Então assim, ele teve isso porque ele fuma? Olha, eu não sabia que cigarro fazia tão mal, né? Isso 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então as pessoas não tinham a informação. Hoje existem regulamentações restringindo o tabagismo, né, em alguns locais. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, né, para várias fatores de risco para várias doenças. Então, assim, se as pessoas se essas informações, essa conversa que a gente teve chegar para a população geral, se elas souberem que hábitos saudáveis de vida, controle de peso, tabagismo, controle da ingesta, atividade física, isso faz com que a pessoa previna o câncer coloretal, faz parte da prevenção, isso vai ajudar com certeza. Isso para fatores de risco e também informação em relação ao tratamento. Uma das coisas que angustia muito o cirurgião, muitas vezes, é o seguinte, é o paciente que chega e fala, não, doutor, se eu soubesse que essa cirurgia fosse assim, eu nem teria feito. Então, assim, antes de também iniciar o seu tratamento, fazer os questionamentos, né, tirar as dúvidas,
tanto pela cirurgia quanto pelo tratamento sistêmico, quais são as perspectivas do tratamento, as perspectivas para os seus familiares relacionados, então, à neoplasia. Eu acho que informação se o paciente sabe que é grave, ele vai ser mais fiel ao seu tratamento, eu penso, né? Então, eu acho que esclarecimentos, tirar dúvida, informação é uma das coisas mais importantes para isso. E acho que fecha muito assim, ao mesmo tempo que hoje a gente tem muita informação. Olha o timão que está aqui hoje, né? Olha o timão de especialistas que estão aqui. A gente está dando informação de graça, né? Dando conhecimento de graça, tá? É importante fazer boas escolhas. Né? Então, acho que tá aí o principal, né? A gente tem informação pipocando o tempo todo no nosso olho, no nosso celular, na nossa vida e tudo. Então, gente, conhecimento não tá faltando. Vamos fazer boas escolhas e atitudes de saúde. Às vezes temos informação, mas não temos conhecimento, né? Isso acho que é um pouco diferente. Eu tenho informação e ter conhecimento. Bom, pessoal, vocês foram brilhantes. Quero agradecer a presença de todos aqui no nosso podcast, nosso videocast, né? O SurgeryCast. Uma satisfação tê-la, Janaína, aqui com a gente. Eu Veio que de Mapa agradeço para a cá, oportunidade. deslocou pegou uma estrada, né, Janaína? Andou bastante. Com muita alegria. Parabéns, a iniciativa ótima, o lugar, a iniciativa também, a ideia de querer fazer isso, fazer algo diferente, isso é importante, eu acho super Me chama pro próximo, positivo. Muitos felizes os pacientes da SurgeryCare, porque esse cuidado, essa atenção, essa doação de tempo, de carinho, de amor, de atitude, de informação, é realmente gostar do que faz, é cuidar com amor, com carinho dos seus pacientes. Isso é muito legal. Eu acho que vamos encerrar com as palavras da Janaína. Isso Obrigado, pessoal. Que legal. Até a próxima, muito obrigado. Gente... Tamo junto aí. Saúde. Valeu.